Pai do Senhor, meus irmãos, a todos que nos seguem nesse canal, Andando com a Bíblia. Hoje estaremos fazendo a introdução, a parte introdutória, a introdução da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você procurar alguns escritos, algum material, talvez você não consiga encontrar a introdução da segunda carta de Paulo, porque ela é a parte introdutória também da primeira. A primeira é a segunda carta de Paulo e também a carta a Tito. Então são cartas pastorais e muitas vezes você encontra uma única introdução nessas três cartas. Mas as duas cartas de Paulo, então são diferenciadas e o assunto, e por isso às vezes nós fazemos uma introdução diferenciada também. Mas quando você olha segunda carta de Paulo, você já olha enxergando as últimas palavras de Paulo, as palavras finais da vida de Paulo, e quando você olha o aconselhamento de Paulo para Timóteo. E quando nós o colocamos, fizemos já um relato, da carta de Paulo, da segunda carta, nós colocamos de uma forma diferenciada. Você coloca dessa forma assim: muitas vezes, as últimas palavras de uma pessoa que está morrendo, ela causa um forte impacto, e mesmo depois, que ela morre, você começa a lembrar que aqueles eram um sinal que eram os últimos dias de vida daquela pessoa. E Paulo, na carta, já faz sentido, já faz dá um parecer que ele já estava presenciando a sua morte. Em certo sentido, Timóteo, em certo sentido, 2 Timóteo é dessa forma que Paulo escreve, são recomendações de alguém que sabe que chegou o fim da vida. Então Paulo sabia, tinha chegado. Paulo estava aprisionado em Roma pela segunda vez, e Paulo também, ele concluiu que não seria solto antes da morte. Paulo já entendia dessa forma. O que aí levou a Paulo a escrever essa carta cuidadosamente, deliberado, sobre a essência do Evangelho para Timóteo, que Timóteo era um obreiro jovem, já era um pastor jovem, que Paulo tinha instruído ele. As últimas palavras de Paulo, mostra como viver. Então a segunda carta mostra como viver o Evangelho. Muitos auxiliares de Paulo percebiam que a situação era irreversível. Muitos abandonaram na prisão. Se você olhar a carta de Paulo, ele fala que só Lucas ficou com ele. Então foi muito difícil para Paulo, que estava sofrendo emocionalmente, fisicamente e emocional. Então Paulo estava sofrendo ali naquela prisão, olhando que ao seu redor só encontrava Lucas ao seu redor. E Paulo ainda se preocupava, mesmo sabendo que a morte, estava ali do lado dele, dali poucos dias morreria, pouco tempo morreria, mas ele estava preocupado com as igrejas que havia fundado. De igual modo com Timóteo também. Então veja aí, Paulo era missionário, fundador de igreja, cuidador das igrejas, e por isso tinha essa preocupação. Veja aí, Paulo reúne agora a sabedoria de uma vida inteira nessa carta. Se você olhar o que você encontra nessa carta, é a sabedoria de Paulo de uma vida inteira, está nessa carta. Então essa carta também mostra como Paulo desafiou a Timóteo a ter um ministério mais eficiente. É uma experiência, a experiência que remete esperança a todos nós que temos uma esperança em Cristo. A carta de Paulo termina, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, termina aconselhando, mostrando que ele combateu o bom combate e agora aguarda, o galardão. E aconselha também e todos aqueles que esperam em Cristo. E Paulo escreve essa carta no ano 66 a 67. 66 a 67 ele escreve essa carta. Paulo foi preso,
e morreu também no ano 68, 66, 67, 68, 66, 67. Paulo foi preso e Paulo agora é morto no ano 68, né? No ano 68, depois que ele morreu. Então ele escreveu a carta no ano 67, 66, 67, 67, 68, por aí no final de 67, Paulo é decapitado na prisão. E eu também gostaria de fazer uma cronologia, você que já segue meus vídeos, né, você deve ter encontrado, tem alguns vídeos que eu fiz as cronologias, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas eu queria mostrar agora, né, essa cronologia só para ir familiarizando, né, com as datas, né, dessas cartas de Paulo, e eu acredito que fica muito bom, né, quando nós fazemos dessa forma. Veja lá, cronologia, a conversão de Paulo foi no ano 35 aproximado, né? A viagem missionária de Paulo foi entre 46 a 67. As viagens missionárias de Paulo iniciou em 46 a 67. Então, 67 ele fez a última viagem missionária para Roma e de lá ficou preso, né? O concílio em Jerusalém foi no ano 50 a 51. Né? Já o reinado de Nero, que era o imperador da época, né? O reinado de Nero foi no ano 54 a 68, o reinado de Nero, né? O imperador romano. Agora, já a primeira prisão de Paulo em Roma foi no ano 59 a 62. Agora Paulo escreve essa carta no ano 66 a 67. Paulo foi preso e morreu no ano 67 a 68, né? E a destruição no templo foi no ano 70. Veja aí as datas, você liga uma data com a outra e você consegue aprender muita coisa. Então, o templo foi destruído no ano 70. No ano 66, Roma já sitia Jerusalém. Nessas alturas, 66, Paulo está preso ainda. E no 68, Paulo é morto, e aí no ano 70, a cidade de Jerusalém é destruída. Fique com Deus, até o próximo, né, se Deus quiser.